Olá, meus caros, forte abraço em todos. Espero que todos estejam muito bem. Bom, neste vídeo eu vou abordar aqui, de uma vez por todas, a questão da decisão do STF sobre a eliminação, a extinção do chamado regime jurídico único, né? O objetivo, pessoal, não é nem aprofundar na questão jurídica propriamente. O objetivo é acalmar aqui os ânimos, né? É trazer para vocês uma informação do que realmente acontece para acalmar a todo mundo. Ontem houve, obviamente, uma enxurrada de notícias, principalmente no Instagram. Eu mesmo coloquei a informação no meu Instagram sobre a decisão do STF, que admitiu como constitucional a possibilidade de nós termos na administração pública direta uma dualidade de regime. Então, é possível tanto o cargo público, o regime estatutário, como o emprego público, o emprego seletista. Ah, professor, isso vai modificar a nossa vida? Não vai haver mais concurso? Meu amigo, foi um muro das lamentações. Pessoal, vai haver sempre aquele aluno, aquela aluna que está buscando uma desculpa para não estudar ou para continuar não estudando. Você, meu amigo e minha amiga, que realmente deseja assumir o seu cargo ou agora o seu emprego público, você tem que se afastar dessas notícias e continuar no seu foco, que é estudar. Eu vou dar o meu depoimento pessoal. O meu primeiro concurso que eu fiz foi em 1994. E de lá até aqui, eu já ouvi uma infinidade de vezes essa mesma história, que concurso vai acabar, que não vai haver mais concurso, e concurso, pessoal, todo ano sai. É impressionante até o fato de que, quanto mais os terroristas de plantão anunciam a extinção do concurso, mais naquele ano concurso aparece. Então, você, meu amigo, tem que ter um foco específico, que é continuar a estudar. É o único ponto que você pode controlar, são seus estudos. O mais, você não pode controlar. E aí, veja, nós não temos, em verdade, nada de novo, voltando a falar do assunto do vídeo. Nada de novo, apenas nós temos uma volta ao que já existia antes. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, é te mostrar o que realmente aconteceu, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um slide para nós analisarmos a redação originária do artigo 39 da Constituição, que é o cerne da questão, e depois a nova redação trazida pela emenda constitucional número 19. Beleza? Então vem aqui comigo, tá aí na lousa, tá aí no quadro, exatamente a redação. Eu vou até mudar aqui a nossa caneta para verde, para a gente destacar bem os pontos importantes. E aí, veja, olha a pergunta que eu faço. Modificação na posição do STF? O artigo 39, na redação originária, dizia o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Portanto, pessoal, houve na redação originária do artigo 39 da Constituição a instituição do chamado regime jurídico único, que houve a consolidação de ser o regime estatutário. Beleza? O regime estatutário inerente ao cargo público. Beleza. Agora, lá em 98, 1998, houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 19, a chamada reforma administrativa, lá no presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que trouxe uma modificação nessa lógica. Vem aqui comigo, olha o artigo 39 na redação da emenda constitucional 19 de 98.
A União, os estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Você, meu amigo, pode observar, e aí eu vou ficar aqui pequeno, mas com a tela para você observar, você pode observar que na redação trazida pela emenda houve eliminação, extinção da referência ao regime jurídico único. E aí entendeu-se o quê? Que a emenda aboliu o regime jurídico único, passando a admitir outros regimes além do estatutário. Então, houve a possibilidade de convivência de regimes diferentes, né? E, inclusive, no ano 2000, houve uma lei federal regulamentando a possibilidade do emprego público na esfera federal. Estados e municípios também se valeram desse novo entendimento? Com certeza. Qual foi o problema? O problema é que no ano 2000, alguns partidos políticos, PT, PCdoB e outros, né, como você está vendo, partidos aí da linha de esquerda, que eram oposição ao presidente Fernando Henrique Cardoso, eles ajuizaram no Supremo uma ADI, questionando a forma da emenda, como essa emenda constitucional, número 19, foi aprovada. Então, a inconstitucionalidade aí, pessoal, veja, em primeiro momento, alegada foi a formal, não se entrava no mérito da discussão, tá? E aí, veja, em 2000 foi ajuizada essa ADI, né? A emenda é de 98, em 2000 a ADI, e só em 2007, note, 7 anos depois, o plenário do STF concedeu uma liminar. Volte aqui comigo, porque eu vou te mostrar isso. Está aqui na tela. Olha para cá, ó. Liminar do julgamento pleno, né, lá no pleno, e foi deferida em parte. Note, olha a data, 2 de agosto de 2007. Olha o que é que diz o Tribunal Pleno. O tribunal, por maioria, vencido os senhores ministros Nelson Jobim e Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, deferiu parcialmente a medida cautelar para, olha aqui o objeto, ó, suspender a eficácia do artigo 39 caput da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, tudo nos termos do voto do relator originário, o ministro Nery da Silveira, esclarecido nesta assentada que a decisão, como é próprio das medidas cautelares, terá efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa, tá? Então, perceba, só em agosto de 2007, o Supremo, através de seu pleno, ele concedeu uma liminar suspendendo a eficácia do artigo 39, obviamente concedida ou trazida pela emenda constitucional 19 de 98. E aí, meu querido aluno que já está acostumado com as nossas aulas, sabe o seguinte, ora, se houve a liminar e esta liminar suspendeu a eficácia do artigo 39, então a redação originária volta a viger, volta a produzir efeitos. Note que a emenda constitucional, ela revoga, através da nova redação do artigo 39, a disposição anterior. Como essa eficácia é suspensa por liminar concedida pelo Supremo, ao efeito repristinatório, a antiga redação volta a viger. E aí passou-se a entender o quê? Que houve a volta do regime jurídico único. Veja, nesse lapso temporal, desde o ajuizamento da ADI, na verdade, desde a promulgação da emenda em 98, até a concessão da liminar em 2007, vários estados, vários municípios, inclusive a União, eles contrataram servidores através do emprego público, ou seja, contrataram pessoal através do emprego público, tá? Mas veja que houve, a partir desse momento, a concessão da liminar. Voltou-se nós temos aqui no Brasil o regime jurídico único, beleza? Apenas o regime estatutário era a regra inicial, continuou a produzir efeitos. Porém, o que é que se deu ontem, no dia 6 de novembro
de 2024. Olha a diferença temporal. A liminar foi concedida em 2007 e só ontem, 6 de novembro de 2024, o STF finalmente julgou em definitivo essa ADI. E aí, o que é que ele julgou? Vem aqui comigo, olha para cá, ó, tá aqui a ementa do julgamento. Improcedente. Olha a adesão do Tribunal Pleno. O tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo ainda ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, com medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários. Ora, pessoal, cuidado aqui. Você pode observar que o STF ele atribuiu eficácia ex nunc a essa decisão dele. Ou seja, há a possibilidade de convivência de mais de um regime de contratação de pessoal na administração pública só vale da publicação da decisão em diante, não retroage. Ora, se não retroage, não pode atingir os atuais servidores. Você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, que foi contratado, assim como eu fui, né? Contratado no regime estatutário entre o período da nova redação da Emenda Constitucional 98 até a decisão atual, veja você que você continua no regime estatutário. Não há possibilidade de transmudação de regime. Você que é do regime estatutário voltar para ir para o emprego público. Beleza? Do mesmo modo, nós temos a declaração de constitucionalidade daqueles empregados públicos que foram contratados durante o período de eficácia da emenda 19, com a redação dada pela emenda constitucional a 19/98, né? Beleza. Então, preste atenção que em relação a essa decisão do STF, houve a improcedência da ADI. Portanto, o Supremo declarou constitucional a redação dada pela emenda constitucional 19/98 ao artigo 39 da Constituição. Ele admitiu como constitucional a possibilidade de coexistência de regimes de contratação de pessoal na administração pública. Isso significa que os concursos vão acabar? Pelo amor de Deus, pessoal. Óbvio que não. Se você é inocente, quer entrar nessa onda de terrorismo que está sendo difundida aí na internet, tranquilo. Mas eu estou te dizendo aqui que isso não vai acontecer. Até porque não se sabe ainda quais serão as carreiras reconhecidas como típicas de Estado e, portanto, somente podendo ser contratadas pelo regime estatutário. Havia, naquela época em que, note, a emenda produziu efeito, um entendimento do Supremo, segundo o qual as atividades meio poderiam contratar pessoal, obviamente, no regime do emprego público, mas as atividades fins das carreiras típicas de Estado, não. Somente o regime estatutário protegeria a própria função exercida pelo servidor público. Então, pessoal, existe essa zona ainda indefinida. E a gente não sabe quando é que essa definição vai ocorrer. Eu estou te mostrando aqui julgamento do STF, que demorou anos. 2007, concessão da liminar. Agora, em 2024, ontem, na data de ontem, 6 de novembro, houve a decisão definitiva. Você pode garantir, ou alguém pode garantir, quando haverá essa definição? Então, meus caros, você que está se preparando agora para concurso, continue. Deixe dessa história que vai acabar concurso, eu estou desestimulado.
Eu acho que eu vou já entrar em regime de Natal e Réveillon, porque não vai haver mais concurso. Pelo amor de Deus, depois não diga que eu não avisei. Eu vou trazer para vocês a posição do STF na época dessa discussão das carreiras típicas de Estado. Vem aqui comigo, por favor. Olha para cá, ó. Olha aqui o que é que já dizia a jurisprudência do STF. O grande problema é que agora temos dois regimes concorrendo em paralelo na administração direta: o regime estatutário e o regime seletista. Mas não temos a definição de que carreiras devem seguir que regime. Existe a indicação que as carreiras vinculadas às referidas áreas de fiscalização, polícia, diplomacia, atividades jurídicas e orçamento, planejamento e gestão pública seriam típicas de Estado e, portanto, seguiriam o regime estatutário. Mas essa indicação não é suficiente, demanda uma definição. Percebe que até os próprios estudiosos da matéria e os tribunais superiores não têm uma posição definida sobre esse assunto, aí é você que vai ter, ou o terrorista de plantão é que vai ter. Meu povo, cuidado com isso. Vai haver essa definição. Existe um entendimento, obviamente, meio que consolidado entre os doutrinadores, né? Segundo o qual existem carreiras típicas de Estado que não têm parâmetro no setor privado, somente sendo exercida pelo Estado e, portanto, apenas e tão somente pelos seus servidores, contratados em regime estatutário. Né? Há um consenso que seja magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, área da diplomacia, área de fiscalização, tributária, gestão pública, enfim. Porém, vejam que existem carreiras brigando no Congresso Nacional para ter esse reconhecimento de carreira típica de Estado na própria Constituição. E aí não se sabe ainda, vamos lá, um analista judiciário que auxilia o magistrado diretamente e atua com dados sensíveis do Poder Judiciário. Ele tem acesso a esses dados. Seria uma carreira típica de Estado ou não? Veja, eu tendo a dizer que sim, mas está definido? Não. Um oficial de justiça, meu povo, oficial de justiça que trabalha, obviamente, cumprindo as determinações judiciais, eventualmente entrando no patrimônio do particular, utilizando-se eventualmente de força policial para expropriar, ou melhor dizendo, penhorar bens, arrestar bens. Será que é um servidor que não seja considerado carreira tipo de Estado? Eu tendo a dizer que não, é carreira de Estado sim. Então, veja, isso está definido ainda? Não. É você que vai definir? Não. Então, continue a estudar, meu amigo. Continue a estudar, porque a única certeza que você vai ter é que terá um concurso sim. Ainda que você se veja, vamos lá, o concurso dos meus sonhos, agora a administração disse que era um emprego público e não um cargo público. Você vai poder ser contratado sem pensar no concurso? Claro que não. Eu entendo, e essa é a tendência, analisando a jurisprudência da época, que os servidores que auxiliam diretamente os membros de poder, eles serão considerados carreiras tipo de Estado. Claro, os membros do poder, sem dúvida, né? Um defensor, um procurador, um juiz, um promotor, sem dúvida. Mas e os seus auxiliares diretos? Aqueles que são auxiliares do juízo não seriam? Veja, eu tendo a dizer que sim, mas isso tudo está ainda na zona cinzenta e a única certeza que nós temos é que os concursos não vão parar. Volte aqui comigo, só para eu terminar aqui aquela discussão da jurisprudência da época. Olha o que é que está sendo dito aí. Ó. O plano diretor da reforma do Estado e os documentos sociais que tratam da nova política de recursos humanos não deixam claro, não especificam quais são as carreiras típicas de Estado, que não poderão, naturalmente, ser preenchidas pela via do emprego público. Então, seguindo a tendência da jurisprudência da época, a única certeza que nós temos é que aqueles cargos que forem considerados carreiras típicas de Estado
não poderão ser contratados por emprego público. E aí, você, eu ou qualquer outra pessoa agora pode garantir que um determinado cargo será considerado carreira típica de Estado? Não. Pessoal, essa discussão pode levar anos, tá? E você pode perder a linha do bonde, você pode não ter, obviamente, a oportunidade de ingressar no seu cargo dos sonhos se você não continuar estudando. Essa é a única certeza que você tem, essa é o único ponto que você pode controlar. Então, meu amigo, minha amiga, para o teu bem, continue a estudar, que é o melhor que você faz. No mais, se você chegou até aqui, deixa aí o teu like, compartilha com teus amigos que também estão na dúvida sobre esse ponto e, meus caros, força nos estudos. Contem comigo. Fiquem com Deus. Até a